E a gente só não experimenta e não vivencia o que Ele tem quando a gente não se coloca à disposição. Deus, Ele está nos chamando. Ele está nos colocando no lugar. Ele quer, não é que Ele precisa, porque Ele é soberano. Não tem como imaginar a grandeza desse Senhor. Só estamos aqui porque Ele assim nos trouxe. Não foi por nossa força. Só estamos aqui porque Ele é Deus da nossa vida. Eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor. Eu vou começar, vou pedir para que vocês abram em Salmo 106. 106, do 36 ao 46. Salmo 106, 36, 46. E depois eu vou pedir para que vocês fiquem com a Bíblia aberta em Juízes 2. Bom? A palavra do Senhor nos fala assim: prestaram culto aos seus ídolos, que se tornaram uma armadilha para eles, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, derramaram sangue inocente, sangue de seus filhos e filhas, sacrificados aí aos ídolos de Canaã, e a terra foi profanada pelo sangue deles, tornaram-se impuros aos seus atos, prostituíram-se por suas ações. Por isso, acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e ele sentiu aversão por sua herança, entregou-os nas mãos das nações, e os seus adversários dominaram, seus inimigos oprimiram, subjugaram com seu poder. Ele os libertou muitas vezes, embora eles persistissem em seus planos de rebelião e afundassem em sua maldade. Mas Deus atentou para o sofrimento deles, quando ouviu o seu clamor. Lembrou-se de sua aliança com eles e se arrependeu. E arrependeu-se por causa do seu imenso amor leal. Fez com que os seus captores tivessem misericórdia deles. Salva-nos, Senhor, nosso Deus. Ajunta-nos dentre as nações, para que demos graça ao teu santo nome e façamos o teu louvor à nossa glória. Vamos orar, igreja. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é em teu nome, Jesus, que nós nos colocamos diante de ti. Nós começamos o adorando, o exaltando, bendizendo o teu santo nome através dos louvores entoados, ó Pai. E eu peço a Ti que receba cada louvor, ó Deus, a cada oração, ó Pai, a cada pedido, Senhor Jesus. Peço a Ti também, Senhor, que todos aqueles que aqui estão, que o Senhor venha trazer a bênção que vieram buscar. Senhor, atenta a cada oração, que a cada um que veio buscar de Ti, Senhor. Se for, ó Deus, a busca por mais de Ti, ó Deus, encha seus vasos, ó Senhor, segundo a Tua vontade. Vaso em suas mãos, que eu não venha falar de mim, nem venha falar daquilo que eu acho, mas que a Tua palavra, Senhor, venha falar com a Tua igreja, assim como o Senhor tem falado comigo. E é em Teu nome, Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Pode sentar, irmãos. Ontem, se deu o início, desta série que, como cada uma das que foi colocada aqui, eu falo sempre que é Deus falando conosco. Um Deus perfeito para pessoas corrompidas. Quem são essas pessoas? Eu. Um Deus infalível para pessoas
falhas. Quem são essas pessoas? Eu. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a misericórdia infalível. Ontem foi falado sobre o fundo do poço. Eu até marquei algumas coisinhas que o pastor Beto ontem falou conosco através da palavra, sendo um vaso nas mãos do Senhor. Ele falou assim, olha, quando nos acomodamos, nos esfriamos e nos tornamos insensíveis ao que é certo e tudo se torna, tanto faz. Tanto faz. Tá tudo bem. Não estou chateando ninguém, não estou prejudicando ninguém, então tá legal, eu posso fazer. A gente se torna insensível à voz do Senhor, nos atentando aos perigos que o mundo tem oferecido na nossa mesa. Quando nos acomodamos, perdemos a noção de quem nós somos. Quando nos acomodamos, podemos perder a nossa essência. Quem sou, que faço, é corrompido pelo que eu quero, mas não mais ouço a voz do Espírito. Os nossos atos têm consequências que poderá nos levar ao fundo do poço. Tudo que Deus tem falado, se a gente se atentar, o Senhor está nos chamando a atenção para estar mais perto. Ele tem nos alertado que o mundo já está corrompido. Mas se nós não atentarmos, a gente vai ser corrompido dentro da casa dele. Começamos com louvores fortes sobre quem Deus é. Eu estava ouvindo e adorando junto com o ministério, eu falei, se parasse aqui, o Senhor já tinha falado comigo. Porque Ele é grande, Ele é poderoso, o nome de Jesus é santo, não tem como falar a grandeza de um nome tão forte assim. Tudo foi feito por Ele, nada vem de nós, tudo que é bom é dEle, nada temos de bom para oferecer se nós não tivermos Ele na nossa vida. Em Juízes 2, que é onde a gente vai falar um pouquinho, por isso que eu pedi para que os irmãos mantenham a Bíblia aberta, ele, a partir do versículo 6, vai falar para a gente de um povo que não somente conhecia Deus, mas que viveu tantas coisas, tantos milagres, tantas bênçãos de Deus na vida deles, e que no caminhar, eles esqueceram. Lá não é diferente de nós. Muitas vezes na nossa caminhada, a gente recebe milagres, nós recebemos bênçãos, a gente recebe fartura, a gente tem bênçãos de Deus na nossa vida, e no nosso caminhar, quando a gente chega lá na frente, a gente se esquece. A gente deixa pouca coisa nos tirar da presença dEle. A gente deixa uma vírgula nos afastar de Deus. E isso aconteceu com o povo de Israel, e isso pode acontecer na nossa vida hoje. Vou ler um pedacinho aqui em Juízes 2, versículo 6. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de herança em Timate-Zeres, nos montes de Efraim, ao norte de Monte Gás. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e que Ele fazia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor
Fizeram o que o Senhor reprova e prestaram cultos aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Parece que a gente está lendo algo em que, no nosso caminhar cristão, pode acontecer. Deus havia tirado da escravidão um povo que é dele, levou para a terra que ele já tinha prometido, fez a aliança com o povo. Mesmo assim, decidiram seguir o seu percurso. Não o que Deus tinha instruído, mas se permitiram ir atrás da própria liberdade. Hoje, não é diferente na nossa vida. Um Deus que olha para nós, Ele nos ensina, Ele nos alimenta. Aqui em Juízes, no versículo 10, fala exatamente de uma geração que deixou de conhecer a Deus. Uma nova geração surgiu depois que Josué veio morrer. Uma nova geração surgiu. E essa nova geração não conhecia um Deus, ou não veio a conhecer o Deus que a geração de Josué tinha. Mas eu fiquei perguntando, mas como é que uma nova geração não pode conhecer um Deus? Nossa vida, ela é feita de geração. Por exemplo, eu tinha os meus pais, né? A geração deles, a geração dos pais dos meus pais. Agora tem a geração nossa, que é a nossa filha. Daí, a geração da nossa filha, quando se casarem, ter filhos, é a outra geração. Para que aconteça que a gente não venha a conhecer a um Deus soberano, alguém tem que ter parado de falar. Alguém tem que ter parado de instruir. E ser instruído de uma forma rasa, de uma forma vazia, não mostrando quem é o Senhor mesmo na vida dos seus, né? Com isso, com essa geração que não conhecia um Deus, que não conhecia o Deus do passado, da geração passada, o que eles começaram a fazer? A olhar o que estava ao seu redor. E o que estava acontecendo ao seu redor? Existia mais povos ali ao redor deles que adoravam outros deuses. Um dos seus deuses era Baalins. Um deus feito por mão de homens, mas que era simples. Para adorar ele, bastava pegar um bebê ou uma criança e sacrificar. Era só isso que fazia. Um povo que o Senhor abriu um mar para tirar do Egito, que era escravo, de repente, se permitiu dar o seu próprio filho para sacrifício. Um povo que não conhecia um Deus que era o Deus da vida e cedia para a morte. Toda vez que nós deixamos de ser guiados pela voz do Espírito, pela voz de Deus, daquilo que é certo, somos levados ao fracasso. Toda vez que o povo de Deus deixa de ouvir a voz do Criador, esse povo se tornará escravo. Muitas vezes nós nos tornamos escravos daquilo que nós queremos. E não é nada de chegar a esse extremo aí, não. Muitas vezes, aquilo que a gente acha que é bom, que é legal, faz de nós escravos da nossa vontade. E se a gente não deixar Deus agir na nossa vida, a gente vai fazer a vontade nossa, que não é a vontade de Deus. Não é que o que nós queremos
totalmente errado. Não é isso. Mas tudo aquilo que sai do percurso é exagerado, ele se torna, que nos tira da presença, se torna errado. A gente se torna escravo daquilo. Vamos colocar algo que é bem simples. Eu acredito que aqui não tem ninguém, mas se tiver, Deus ele pode também tirar isso, né? Quem é fumante, e eu convivo com pessoas, né, que têm esse hábito do cigarro. Se você perguntar para o fumante, o cigarro faz bem para a sua saúde? A resposta dele é não. Todo fumante sabe que o cigarro faz mal para a saúde dele. Que isso vai ir crescendo, a saúde vai ficando mais frágil conforme vai envelhecendo. Quando eu falo que eu convivi, porque os meus pais eram, né, tem da minha família que fuma. E quando eu pergunto, a gente na meio da conversa, eles falam assim, não faz bem, mas eu gosto. Não faz bem, mas a pessoa gosta. É um vício em que vai tirando a saúde pouco a pouco. A mesma coisa é quando a gente faz algo, a gente deixa de ouvir a Deus e começa a ouvir outras vozes. Ninguém é tirada de Deus, sai da presença de Deus de uma vez só. Ninguém. É pouco a pouco. Essa geração, ela não foi corrompida assim, morreu Josué, puf, morreu. Corrompeu. Não, essa geração ela já estava sendo corrompida antes. Pouco a pouco ela vai se corrompendo, pouco a pouco a gente vai saindo da presença, pouco a pouco a gente vai se enfraquecendo. É pouco a pouco, não é de uma hora para outra. Nesse versículo 10, né, que a gente acabou de ler, do capítulo 2, mostra claramente quando deixamos de ensinar ou instruir de forma clara e objetiva o Deus a quem servimos. Um Deus justo e misericordioso, né? A geração futura, a geração que vem depois, quando a gente deixa de falar. Quando a gente fala de geração, a gente também não está falando somente de famílias. Os jovens, se vierem na faculdade, no trabalho, a geração deles, se essa geração parar de falar, a geração que vai vir deles, pós ele, vai ser uma geração bem rasa, bem fraca, falta de conhecimento. A minha geração, se ela não abrir a boca, a geração que está vindo à frente de mim vai ser uma geração fraca, rasa, sem conhecimento. É importante nós, onde estivermos, a gente saber a quem nós somos, se nós servimos, como nós servimos. Deus, ele olha para a gente onde nós estivermos. Ele não olha para nós só quando a gente está aqui. Deus, ele conhece quem nós somos. Onde a gente estiver, a gente tem que ser profundo. Quem olhar para a gente tem que saber quem nós somos. E como é que as pessoas sabem quem nós somos? É através da nossa roupa? Não. É através do nosso falar, somente da palavra de Deus? Também não é só isso. Eu creio que muitas vezes as nossas atitudes, elas valem muito mais do que aquilo que nós falamos. Não adianta eu falar de Deus e da minha boca que sai a palavra de Deus, também sair palavras que não abençoam, palavras que amaldiçoam, palavras que causam inveja, ou têm inveja, um olhar que não é legal. Onde a gente estiver, a gente tem que mostrar esse Deus que a gente serve. E essa geração nova que estava vindo, ela estava vindo já corrompida.
Versículo 16, ele fala assim, olha, versículo 15, na verdade, capítulo 2, 15, ele fala, sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhe havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes que os libertava das mãos daqueles que o atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviavam do caminho pelo qual seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Eu creio que obedecer, a palavra obediência, ela caminha muito com amor. Você não obedece se você não ama. Você não obedece se você não conhece. Como nós estávamos falando aqui de vícios, se eu fumo, se eu chegar para minha filha e falar assim, olha, não fume, mas ela vai olhar para mim e ela vai falar assim, mas mãe, tu fuma. Então, é bom. Se eu não fumo, eu falar, olha, não fume, ela vai entender que aquilo não é bom. Esse é um exemplo pequeno, irmãos. São coisas em que a gente tem que estar atento em relação à obediência da palavra de Deus. Deus, ele tem nos direcionado a muitas coisas. E aqui em Juízes, ele fala assim, olha, que ele levanta homens, ele levanta juízes para tirar o povo do caminho que está ruim. Para trazer de volta, mas o povo, a essa geração, falou, não, eu não quero que ninguém comande a mim, eu não quero ser comandado por ninguém, eu não quero obedecer, eu não quero fazer o que é certo, eu quero sair, eu quero curtir a vida. Até agora eu não sei o que é curtir a vida, até agora eu não sei o que é. Eu vejo meus amigos de trabalho, meus amigos de faculdade, eu vejo meus amigos de escola, eu vejo eles curtindo pra caramba, eu vejo eles felizes, eu quero também. Isso é curtir, isso é ser feliz. Aqui, eles tinham uma outra forma de curtir a vida. Mas eles desviaram o caminho de Deus, desviaram o olhar de Deus e foram para curtir. E aí? Eles não queriam aquilo que Deus estava oferecendo. Eles queriam fazer aquilo que eles estavam com vontade, o desejo deles, a vontade que prevalecia neles. Eles obedeciam mais às vozes rituais do inimigo, onde a morte de crianças, bebês se tornaram práticas normais para um povo que havia sido separado. Um povo que não se lembrava do Criador, um povo que esqueceu de Deus. A ira de Deus se acendeu contra Israel e o Senhor permitiu que o seu povo fosse saqueado. Mas, como assim o povo foi saqueado? Como assim esse povo foi roubado? Quando a gente deixa de ouvir Deus, quando a gente deixa de ler a palavra de Deus, quando a gente deixa de fazer a vontade de Deus, quando a gente deixa de obedecer aquilo que Deus nos fala e se atenta às vozes que estão ao nosso redor, tudo que nós tínhamos, o inimigo, ele rouba. Ele vai roubar a sua paz. Ele vai roubar o amor que você tem, o amor próprio. Ele vai roubar tudo aquilo que Deus colocou, para ele é um rápido para tirar. Rapidinho. Nós estamos lendo aqui, mas a nossa geração, ela esquece rápido daquilo que Deus faz. Ela esquece rápido daquilo que Deus muda na nossa vida. Esquece rápido. É um passo. É uma amostra que o mundo dá, é uma mesa farta que o mundo oferece e nós esquecemos rapidinho. Quando eu falo nós,
é nós mesmos. Eu falo de mim também. Ninguém está fora de ser tentado, de ser tirado da presença, de esquecer daquilo que Deus fez. Ninguém foge disso. Se nós sairmos da presença de Deus, se a gente deixar de ouvir a voz de Deus e não se atentar nas promessas que Deus fez e não se atentar na obediência da palavra, é um prato feito para a gente ficar fraco, se esvaziar, se tornar raso, não mais profundo. E a intimidade com Deus também se vai. Deus, Ele é um Deus bom, um Deus justo. Nós somos maus, mas Ele é Deus, um Deus que provê todas as coisas. O problema é que muitas vezes a gente deixa de ouvir Deus, não obedece a Deus, e a gente, qualquer coisa que dá errado na nossa vida, assim como esse povo, a gente fala assim: e agora, Deus? E agora, Senhor? O que eu vou fazer? O que eu posso fazer? O Senhor não ouve mais a mim. O Senhor não me atenta mais à voz. Eu tenho feito tanta coisa, o Senhor não me escuta. A gente acha que Deus ele é obrigado a assumir as consequências dos nossos atos, a desobediência com Ele. A gente acha muitas vezes que Deus, Ele não vai olhar, eu só dei uma pisada em falso. Tudo aquilo que nós fazemos, os nossos atos, existe consequências e nós temos que pagar. A gente vai pagar. Toda semente plantada, ela vai ser colhida. O povo, ele ia padecer, ele ia se tornar escravo novamente, porque tudo aquilo que estava em volta dele, que ele estava olhando, uma hora ou outra ia vir sobre ele. As suas ações, a sua infidelidade com Deus, ia vir sobre ele. Deus, ele é um Deus justo. E a palavra de Deus, ele mostra para a gente que ele não esquece dos seus. Ele não se esquece de mim. Ele não se esquece de você. No versículo 18, ele fala assim, olha: sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e os salvava. Desculpa, irmãos. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e os salvava das mãos dos seus inimigos enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gentios, dos gemidos dele diante daqueles que oprimiam e afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes o culto, adorando-os, recusavam-se a abandonar suas práticas e o seu caminho obstinado. Por isso, a ira do Senhor acendeu contra Israel e ele disse: como este povo violou a aliança que fiz com seus antepassados e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu usarei para pôr a Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele como fizeram os seus antepassados. No versículo 18, a gente vai falar um pouquinho sobre a misericórdia. Por mais que essa geração não quis conhecer a Deus, por mais que essa geração negava cada vez que ele levantava um juiz, o povo errava, gemia, clamava, Deus ouvia, tinha misericórdia, levantava um juiz. Aí o juiz ia lá com muito amor, trazia para perto de Deus de novo,
assentava, ajudava, mudava. Quando o juiz morria, o povo deixava de lado, voltava de novo para fazer as suas práticas errantes, tudo aquilo que Deus ele ajudava, e Deus não perdia a chance de ouvir novamente. O povo clamava ao Senhor, chamava por Deus, e a misericórdia do Senhor se estendia a este povo. Nós esquecemos da palavra, das promessas, do ensinamento, mas o Senhor não esquece dos seus. Cada vez que nós clamamos ao Senhor, Ele entra com a misericórdia. E o que é misericórdia? É ter compaixão de alguém, querendo diminuir o seu sofrimento. Se Deus é o nosso Criador, se Ele nos fez, e muitas vezes a gente não quer obedecê-lo, Ele olha para nós, Ele olha com um olhar de misericórdia, Ele tem compaixão, Ele olha com um olhar de amor, como filho. Ele não olha de qualquer jeito. Ele não olha o passo que você deu errado. Ele olha para nós como filho, como filha. E Ele traz de volta para o aconchego dEle. Ele traz de volta, muitas vezes a gente está arrebentado. Muitas vezes a gente está destruído. Muitas vezes a gente já não tem mais nem força. Mas Ele nos pega pela mão por causa da misericórdia, que é infalível. O Senhor não falha. Ele não falha conosco. Somos nós que falhamos. Toda vez que nós erramos ou saímos da presença dEle, Ele vem com amor. Toda vez que a gente erra, que a gente sai, que a gente pisa na bola, que a gente erra, Ele vem com a misericórdia que não falha. Como você chegou aqui hoje? Como que eu cheguei aqui hoje? O que eu tenho? O que eu tenho feito com aquilo que Deus tem me dado? O que eu tenho feito com a palavra que Ele tem falado? Será que a palavra fica aqui, no sábado, no domingo, e amanhã começa tudo de novo? Como ontem, a palavra do Senhor falou para nós também, que muitas vezes a gente se enche sábado, no domingo, aí na segunda, vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo, vamos falhar de novo, vamos pisar na bola de novo, vamos esquecer Deus de novo, vamos fazer a vontade nossa, e quando chega no sábado, me perdoa, Senhor. A misericórdia de Deus não falha. Mas no versículo 22, ele fala assim, que Ele prova. Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele, como fizeram os seus antepassados. O Senhor, Ele nos prova. Ele vai nos provar naquilo que a gente aproveitou durante a semana. O Senhor, Ele colocou o povo de Israel à prova com aquele povo que eles não expulsaram. Aquele povo que estava ao redor foi um povo que não foi expulso por Josué. Quando eles foram ir à terra lá, eles não foram. São povos que estavam ao redor, povos que não tinham conhecimento de Deus. E o Senhor usou esse mesmo povo que estava dando para eles esses ídolos que eles estavam atentando, esse mesmo povo o Senhor usou para saquear, para entrar nessa geração. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem, não expulsou de imediato e não as entregou na mão de Josué.
Esse povo que estava ao redor ali era um povo que o Senhor permitiu, vocês vão ficar. Vocês não me adoram, vocês não me conhecem, vocês vão ficar. Mas é esse povo que foi saquear depois Israel. Foi esse povo que fez mal a Israel. Nós, muitas vezes, vamos ser provados daquilo que nós fizemos durante a semana. Eu quero ver esse meu povo, se eles vão guardar o meu caminho. Não no sábado e no domingo, que está aqui dentro fechadinho. Eu quero que o meu povo guarde o meu caminho. Lembre de mim, da minha instrução, na segunda, na terça, na quarta. Quando colocarem alguma coisa à frente de cada um de nós, que nós tanto queremos, mas Deus não se agrada. Quando a gente estiver na frente da TV, quando a gente estiver na tela de um computador, quando a gente for conversar com um amigo, quando a gente estiver na nossa liberdade, com os que estão ao nosso redor, quando tiver oferta de bebida, qualquer coisa que tiver à nossa frente, que no sábado e no domingo a gente fala, eu não faço, mas na segunda, terça e quarta está livre para você. Qual é a atitude que nós, sendo servos de Deus, nós dizemos que nós somos cristãos? Qual é a nossa atitude diante ao mundo que está à nossa frente? O povo que estava ao redor estava vendo quem era o povo de Israel. Um povo fraco. Um povo que dizia que conhecia, mas não conhecia a Deus, que deixou de lado quem eu sou quando eu estou longe de cada um de vocês. Quem eu sou na segunda até sexta-feira. O que a palavra faz durante a semana na minha vida? O que eu ouço? Quais são as minhas atitudes? Deus é um Deus de misericórdia, sim. Ele nos ajuda, Ele nos levanta, Ele leva para a gente o socorro nas nossas necessidades, quando a gente está gemendo. É Ele que entra com a misericórdia dEle, é Ele que nos levanta de novo. Mas também não se esqueça que Deus, Ele vai nos provar. Porque nós somos provados por Ele. Ele é Pai, e é por isso que Ele nos prova. Nós somos filhos. Na obediência, a gente não vai sofrer, mas quando estamos na desobediência, a gente não sofre porque o pai é mau, a gente sofre porque nós somos desobedientes. Deus, Ele é um Deus justo. Então, não saiam daqui hoje esquecendo do que vocês ouviram ontem, esqueceram do que vocês ouviram hoje, mas se alimentem, se aprofundando da palavra. Não vamos ser mais rasos, temos que ser profundo, porque se nós formos rasos, o mundo está sedento por cada um de nós. O que está lá fora já é dele, mas ele está sedento por aqueles que querem mais de Deus. Mas se nós não tivermos profundidade com Deus durante a semana, não é no sábado e no domingo que você vai atingir a profundidade. Ele é misericordioso, sim, mas até quando a gente vai ficar no raso? Até quando a gente vai ficar pedindo para que Ele levante homens para nos ajudar? Até quando a gente vai ficar pedindo para que Deus coloque um homem e uma mulher de valor do nosso lado para nos sustentar? Se Ele diz que a palavra está ali, que Ele está conosco, Ele nos direciona, é Ele que nos dá força. Até quando a gente vai colocar nosso olhar para homem? Até quando? Até quando a gente vai ficar na dependência do outro e não de Deus? Se nós falamos que Cristo, o nome de Jesus, é Ele. Ó quão maravilhoso é. O nome de Jesus é esse que ressuscita, é esse que traz vida onde a morte já chegou, é esse que dá força para a gente caminhar, é esse que sustenta a nossa perna. A nossa oração, é Ele que sustenta. Não há homem capaz
de se ser sustentado. Não há, quando ele se lembrar de quem tem o sopro da vida. Um Deus que é misericordioso e que não falha com nós. Mesmo nós que somos falhos, Deus não falha. Ele é poderoso para cumprir a promessa que Ele fez para cada um de nós. Mas Ele também, Ele é justo. Ele vai provar os seus. Que o Espírito Santo fale aquilo que talvez eu não consegui falar, mas que Ele venha mover através da vida de vocês, de cada um de nós. Amém. Vamos ficar em pé novamente? Vamos louvar ao Senhor em oração, refletindo aquilo que o Senhor já falou conosco nessa noite. Início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o
mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, nome de Jesus, poderoso esse nome é, nome de Jesus, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Jeremias, capítulo 29.